Bom, meus queridos, nós vamos dar início aqui então ao estudo do Apocalipse do dia de hoje. Nós vamos dar continuidade à leitura bíblica que começa no capítulo 12, no versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Bom, assim que Israel fugir para o deserto, naquilo que Deus preparou, um lugar seguro para eles habitarem, será travada no céu uma batalha espiritual muito violenta, porque na verdade Satanás não quer ser expulso dos céus. Bom, os anjos liderados por Miguel serão os anjos de Deus. Eles vão lutar contra Satanás e os seus anjos. Bom, Satanás vai ser expulso do céu. Então vamos lá. Aqui Apocalipse 12:8. Mas não prevaleceram, não eram tão fortes como os anjos de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos então o primeiro céu, que é o céu atmosférico, temos o segundo céu, onde Satanás está, e temos o terceiro céu, onde Deus está. Então, Deus está no terceiro, não está no primeiro. É invertido a maneira de falar. Partindo do ponto de vista nosso, né? Subindo, Deus está no mais alto. Bom, então, quando Satanás, antes de Satanás pecar, ele estava no terceiro. Quando ele pecou, ele foi colocado no segundo. Agora ele vai ser rebaixado para o primeiro, ao céu atmosférico. Então aqui, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Né? Então ele foi rebaixado, ele vai ser lançado na terra. E falando sobre isso então, nós queremos dizer que depois disso, a palavra de Deus diz que ele vai ser aprisionado no abismo, depois no final do milênio ele é solto e aí posteriormente ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então dá para dizer assim que o caminho do capeta está vindo, né? Ele foi rebaixado, vai ser mais uma vez, depois vai ser mais uma e depois vai ser bem fundo, aonde vai ficar no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Falando sobre isso, essa guerra ou essa luta, nós não sabemos como ela acontece, né? Só vamos saber depois quando estivermos na glória, mas certamente então vai ser uma batalha espiritual violenta, porque Satanás não quer ser lançado de novo e ele vai ser derrotado nesse ponto e vai ser lançado. Bom, todo aquele que é derrotado, todo aquele que é perdedor, fica um sentimento ruim no coração. E isso, imagina naquele que é o pai da mentira, o pai da fúria, o autor das injustiças, imagina o que não vai se passar nele e nos seus anjos. Porque olha só o que a Bíblia diz. No versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o povo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, Deus, ele vai lançar não somente nessa batalha Satanás, mas todos esses milhões de anjos, que são um terço dos anjos criados por Deus, serão lançados na terra. Bom, imagina o que vai acontecer com a terra. Aqui fala então, com toda certeza, que o grande dragão é Satanás, ele também é chamado de antiga serpente, ou também de diabo, né? Bom, todos eles vão ser lançados na terra. Aqui diz assim, chamada diabo e Satanás, que engana todo mundo. Nós vamos conseguir ver, e já estamos vendo, que ele não só engana todo mundo, mas como ele é aquele que governou todos os reinos que existiu na face da terra e estará governando esse último reino, que possivelmente será um governo mundial, possivelmente tendo as Nações Unidas fortalecidas através desse governo, por trás então daquilo que vai estar acontecendo no mundo. Quando Satanás vier à terra, ele certamente vai vir então com esse senso de desgosto, como diz aqui no versículo 10, olha só, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus
e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Bom, olhando esse versículo, nós podemos ver que no mundo espiritual, ainda nessa situação, antes dele ser derribado, ele era o acusador dos irmãos, ou seja, da igreja, daqueles que servem a Deus, diante do próprio Deus. Nós sabemos que Jesus é o nosso advogado. Então, enquanto Satanás estiver na posição que ele ainda ocupa, ainda que tenha saído do terceiro céu e lançado no segundo, ele será o acusador dos irmãos. E ele nos acusará, ou acusará os irmãos diante de Deus. E observe que vai ter um momento então, onde Satanás vai ser lançado na terra, aonde ele não mais vai estar nos céus. Então, essa justificação, essa parte onde Jesus se manifesta como advogado, ela não vai ser mais necessária, porque não vai existir mais nos céus o mal. Então dá para dizer o seguinte, porque aqui, olha, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Há, então, uma declaração que o reinado de Deus se manifesta nos céus. Falando isso, o céu se alegrará, né? E o próximo passo que Deus vai fazer vai ser então trazer esse reino que ele vai botar nos céus, vai ser trazer esse reino à terra, aonde ele vai exercer o governo no período do milênio. Então o Senhor limpa os céus, assim como limpa uma casa, e para onde é que cai a sujeira? Cai na terra. Aí depois ele vai limpar a terra, estabelecendo então primeiramente seu governo nos céus, e por isso que há aqui essa menção, né, que diz aqui que agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Ou seja, a salvação está sendo manifestada numa limpeza nos céus, e ela vai ser feita uma limpeza na terra através da manifestação do reino do nosso Senhor. E aqui diz assim, no versículo 11, falando daqueles que vão estar na terra: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A vitória dos cristãos que estiverem no período da tribulação, e esse que está se manifestando agora, que é o período da grande tribulação, ele vai se dar porque eles confiaram no sangue de Jesus, que é aquele sangue que foi derramado para nos limpar os pecados e limpará os pecados daqueles que estiverem na grande tribulação, mas também por eles reconhecerem Jesus como Senhor e serem fiéis ao testemunho de confessarem Ele diante dos homens, e não amaram a sua vida até a morte. Eles, na verdade, vão ter a morte física como uma morte menos pior do que ter que ser lançados no inferno, que é a segunda morte, viver uma vida eternamente afastada de Deus. Há uma menção, então, da vitória do Senhor nos céus e de uma alegria e declaração que o reino dele está estabelecido nos céus. E há aqui, meio que estranho, falando aqui daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho, e porque não amaram as suas vidas, não temendo a morte. Por quê? Porque certamente Satanás, vindo desgostoso para a terra, ele vai operar um ataque violento, derramando muito sangue. E vamos ver então sobre isso. No versículo 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Podemos começar falando e comentando esse versículo da seguinte forma: há duas realidades. O céu vai estar em festa, a terra e o mar vão estar debaixo da fúria do maligno, que tem aqui, como diz aqui, há uma consciência de Satanás que ele tem pouco tempo. Bom, falando isso, meus queridos, eu quero dizer que antes que Jesus Cristo estabeleça o seu reino na terra, Satanás vai procurar fazer mal a tudo aquilo que está na terra que Deus dá valor.
certamente o povo, a nação judaica, como também todos aqueles que através da fé no sangue e do testemunho, sendo fiel, vão ter um ataque violento de Satanás, ao ponto de perderem as suas vidas, sendo mortos por ele, na tentativa de poder fazer com que eles negassem a Cristo. Bom, falando disso então, em Daniel 12:1 diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Então aqui há uma menção desse momento onde Satanás é lançado na terra com milhões de anjos, irados, com fúria, sabendo que seu tempo está breve, ele certamente atacará então, ai dos que habitais na terra, mas especialmente aqueles que amam a Deus, ou que estão com o coração voltado para Deus. Satanás vai promover um banho de sangue, então. Lendo aqui o versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Bom, o varão que foi dado em luz é Jesus, a mulher que dá à luz esse varão, nós já vimos ontem, né? A mulher é a nação de Israel. Então ele vai se levantar de uma forma especial para perseguir os judeus. É por isso que em Mateus 24, do 15 ao 20, Jesus disse, falando daqueles dias de angústia, como diz em Daniel 12:1, como nunca houve, que aqueles que estiverem ali, que saiam e fujam, sem ficar procurando juntar roupa, que possam ter um cuidado especial em relação às grávidas e aquelas que amamentarem, porque há um momento então onde eles devem realmente fugir, porque há uma fúria que vai vir contra a mulher que deu à luz ao varão. Bom, observe que será um tempo então especial de fúria contra os judeus. E olha só o que diz aqui o versículo 14: e foram dadas à mulher, a nação de Israel, né, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa linguagem tempo e tempos e metade de um tempo é 1 ano, 2 anos, tempos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. É 1260 dias, é tudo uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então está dizendo o seguinte: no metade do período da tribulação, dos 7 anos, Satanás profana o templo, e é o tempo então dos judeus fugirem de Jerusalém, porque estará acontecendo então uma guerra nos céus, aonde Satanás será lançado na terra com todos os seus anjos. Com fúria ele se levantará contra a nação de Israel, contra aqueles que são fiéis a Deus, e eles devem fugir então, e a Bíblia diz que ele se levantará contra a nação de Israel. E Deus terá reservado, como já vimos, um lugar, possivelmente na cidade localizada na região de Moabe, aonde uma cidade abandonada chamada Petra, possivelmente será ali o lugar onde eles vão ir. Há quem diga, então, né, que Deus vai usar os Estados Unidos para pegar Israel e levando então, através das asas que pudessem ser aviões, levar para um lugar de refúgio, mas não vai ser assim. Na verdade, quando Deus tirou Israel do Egito, a palavra de Deus diz que ele tirou Israel como que tirasse Israel nas asas de águias. Nas asas de águias. Então, meus queridos, Deus, de certa forma, diz assim, o Israel não tinha como se livrar do Egito, mas Deus fez algo sobrenatural, gracioso, e livrou Israel do Egito. Então aqui, o que vai acontecer? Deus, de uma forma graciosa, vai salvar eles desse momento. Bom, Deus preparou um lugar no deserto para ele, e Deus vai ajudar então. Assim como o Senhor sustentou Israel e ajudou Israel a sair do Egito, o Senhor vai ajudar eles a fugir e vai prover e sustentar tanto eles com roupa, com comida, de uma forma sobrenatural, como sustentou Israel no deserto. Ele vai sustentar Israel no deserto também, nessa cidade
com pouco ou praticamente nenhum recurso, de uma forma sobrenatural, Deus vai fazer o que já fez no passado. Você crê que Deus pode fazer? Eu creio. Então, não vai ser uma ajuda de um país, vai ser o próprio Deus que vai se levantar de uma forma graciosa, levando a eles a uma salvação que eles não teriam como alcançar. E olha a consequência. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Bom, são linguagens figuradas, né? Saiu da sua boca então como água como um rio. E esse rio tinha como propósito pegar a mulher. Bom, a nação de Israel vai estar protegida porque, na verdade, essa linguagem no Antigo Testamento tem um momento que o reino da Assíria vem atacar Judá. E o Senhor usa uma linguagem de água como correnteza, se referindo aos exércitos do rei da Síria. Então, na verdade, o que está dizendo aqui? Está dizendo que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente, pelas correntezas desse rio pudesse arrebatar a mulher. Então, é uma menção que Satanás vai levantar um gigantesco e poderoso exército, um exército avassalador, para que vá atrás de Israel, que está fugindo para o lugar aonde Deus o reservou para que pudessem estar naquele tempo. Então, aqui está a descrição, não da maneira como está, de uma forma simbólica, mas usando a própria Escritura para que possamos entender aquilo que Deus está falando. No versículo 16 diz assim: e a terra ajudou a mulher, olha só. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Bom, existe um momento no Velho Testamento onde Deus abre a terra e faz engolir Datã, Coré, Abirão, aqueles homens todos, os homens malignos, né? Que na verdade, de alguma forma, eles tinham se revoltado contra a vontade de Deus. Então Deus abriu a terra e fez com que as pessoas fossem tragadas vivas. Então, a noção que se tem é que Deus possa fazer um terremoto e abrir a terra e engolir esses exércitos. Então, diz assim: a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio. Então, na verdade, o rio é o exército gigantesco. Então, de alguma forma, de uma forma sobrenatural, quando Satanás intentar destruir a mulher, que é a nação de Israel, ele vai ser impedido na sua correnteza pela ação sobrenatural de Deus, que de alguma, ou por terremoto ou sem ele, vai abrir a terra e vai engolir esse exército inteiro, destruindo ele. Bom, e olha só o que diz então no 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Como ele não teve como atacar a nação de Israel, porque foi protegida por Deus e o seu exército foi destruído, ele vai então vir ao resto da sua semente. O resto da semente da mulher, que é a nação de Israel, que deu, que pariu, né, que trouxe à luz o varão, que é Jesus Cristo. O que vai acontecer? Ele vai se levantar contra aqueles que são os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher é o cristianismo, é os cristãos. Então, aqueles, por isso que há aquela menção que aqueles falando que confiaram no sangue, que tiveram um fiel testemunho, que não amaram a sua vida, não amaram a sua vida. Então, aqui vai entrar o quê? Como eles não vai, o dragão não vai conseguir, Satanás não vai conseguir alcançar a nação de Israel, ele vai se levantar contra aqueles que guardam a palavra de Deus, que está escrito aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é aquilo que está mencionado aqui, deixa eu achar de novo aqui para não errar, no versículo 11. Então, observe que ali no versículo 11 diz que eles venceram, mas porque confiaram no sangue, porque confiaram e foram em Deus e foram fiel ao testemunho e não amaram a sua vida. Quer dizer, eles venceram mesmo morrendo. Ui, que ruim, né? Mas é isso aí. Bom, haverá gentios então, cristãos nessa época, e Satanás vai vir com uma grande fúria contra eles nesse período final
da tribulação que nós podemos chamar de um tempo de angústia para Jacó, um tempo como nunca houve antes. Então, os gentios cristãos vão ser perseguidos e vão ser mortos. Bom, ele fará tudo que é possível para destruir os eleitos de Deus. Bom, aqui a palavra de Deus, então, descreve, no final desse capítulo, toda uma descrição, então, de uma guerra nos céus. O Satanás é lançado na terra. Uma vez estando na terra, ele se levanta então para perseguir a nação de Israel, aqueles que são fiéis a Deus, mas Deus, como já vimos ontem, reservou um lugar de refúgio. Deus, de uma forma milagrosa e graciosa, vai conduzir eles até lá e vai sustentar eles lá por 3 anos e meio. Satanás, então, nesse momento, vai se levantar para persegui-los com um grande exército, com uma corrente de água. Necessariamente Deus vai, de uma forma sobrenatural, vai abrir a terra por um terremoto ou por simplesmente abrir a terra. Esse exército vai ser destruído. Satanás, vendo que não tem força para ir contra a mulher, ele vai vir contra os descendentes da mulher, contra a semente da mulher, que são aqueles que ainda vão estar vivos na terra, que, influenciados pela nação de Israel, pela fidelidade deste povo, na parte que é fiel, que vai estar então ouvindo a pregação da palavra e vai estar confiando em Deus. Essas pessoas então confiando no sangue, na expiação do sangue, sendo fiéis ao testemunho que deram a respeito do seu amor por Jesus, por amor à palavra de Deus, vão ter as suas vidas perseguidas e mortas, e eles vão vencer então por aquilo que creram. E então Satanás, exercendo a sua fúria, não podendo fazer isso contra a nação de Israel, naqueles que vão ser separados, vai se levantar contra todos os outros que guardam a palavra e que possam estar dispersos ao longo do mundo. Encerramos aqui a lição de hoje. Amanhã continuaremos, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço, que Deus te abençoe.